comigo também, né? E são duas portuguesas, não são brasileiras. Se quiserem, Palmira, Penilde, podem dar um oi aí para os professores da sala, cumprimentá-los. Muito boa noite a todos, daqui de Portugal, daqui do Porto. E boa noite, aqui de Portugal, de Setúbal. É o norte e o sul aqui, juntinho com vocês. Que legal! Esse mundo remoto hoje, né, virtual, nos permite essa aproximação. Isso é muito bom. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Vocês também, vocês também. Que joia! Então, podemos começar, né? Eu acho que nesse momento podemos começar. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz em estar aqui. É um prazer muito grande, né? Nós estamos hoje aqui simplesmente por um intermédio da professora Lani, que também se inscreveu para estar aqui na palestra, deve chegar ainda agora há pouco. E esse motivo, né, o que me trouxe até aqui foi justamente um contato entre a Lani e a Palmira, que está aqui na sala, e que motivou, né, essa proposta de me trazer para vocês, de trazer esse tema tão importante para conversarmos nessa noite, que é a saúde emocional. Agora, o que nós vamos trazer hoje aqui, eu tenho certeza que é algo bastante inovador, bastante disruptivo para vocês, né? Porque nós vamos entender essa questão da saúde emocional e olhar para a saúde emocional entendendo a lógica do corpo. E é muito legal porque eu sei que tem professores aqui já da área de saúde, né? Alguns médicos, médico veterinário, pessoal que já conhece de saúde física, pelo menos, muito mais do que eu. Mas quero dizer uma coisa para vocês. A nossa saúde física, na verdade, é um reflexo da nossa saúde emocional. E é por isso que nós precisamos, hoje em dia, né, abordar de uma forma tão necessária esse tema da saúde emocional, porque a gente fala tanto e se preocupa tanto com a saúde física, com a saúde corporal, não que ela não seja importante, pelo contrário, de fato, ela é muito importante. Acontece que durante muito tempo nós desprezamos, né, ou não demos a devida importância para a saúde emocional, não entendendo que, na realidade, o reflexo da nossa saúde física, a nossa saúde física é um reflexo da nossa saúde emocional, né? E para começarmos a falar desse tema, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu preparei para ajudar vocês nessa compreensão desse tema que nós vamos trazer, né, aqui hoje, e que vamos falar, que é a saúde emocional e a lógica do corpo. Como é isso, né? O que é essa questão da saúde emocional e a lógica do corpo? Na realidade, nos tempos de hoje, onde ainda estamos vivendo em meio a uma pandemia, nunca se falou tanto em saúde emocional. Eu acho que mesmo quem nunca pensou sobre saúde emocional, nunca refletiu sobre saúde emocional, nunca deu atenção à saúde emocional, nessa pandemia teve que se render, né, e olhar para a sua saúde emocional. E, de verdade, isso foi uma realidade durante muito tempo também na minha vida, né? E, para começar, eu quero trazer para vocês alguns sintomas de problemas, né, de situações que acontecem conosco e que demonstram que nós precisamos olhar para a nossa saúde emocional. Para começar, né, vamos trazer aqui o pânico, né? Nesse contexto que nós vivemos, se tem uma coisa que prevaleceu bastante durante essa pandemia foi o pânico, né? Agora, nesse período de Covid, as pessoas achavam que pânico era coisa de gente louca, né? Que pânico era coisa de gente que não tinha não tinha muito equilíbrio emocional, que não, enfim, que tinha problemas emocionais, só que, na verdade, o pânico ele é algo que existe, que está dentro de nós, né? Só que qual é a questão do pânico? O pânico, na verdade, ele é um sintoma de algo que não está bem na nossa saúde emocional. É quando você está perdendo o controle, quando você está perdendo ali, né, o equilíbrio daquela situação, então você começa a entrar em pânico. Vimos isso de forma muito presente ali nesse início da pandemia, né, lá em 2020, logo quando tudo começou. Inclusive, aqui na nossa casa, nós fizemos questão de literalmente desligar a televisão, justamente para não deixar que esse pânico invadisse a nossa casa, né? Mas nós fizemos isso, tomamos essa decisão
E por quê? Porque houve uma época da nossa vida que nós tivemos que lidar com essa situação de pânico. E sabemos o quanto ela foi prejudicial. E eu vou contar para vocês um pouco dessa história, de como foi que tudo isso aconteceu, né? Para que vocês entendam. Agora, antes disso tudo, eu comecei a falar e acabei me empolgando aqui com o tema, mas não falei para vocês quem eu sou. Estava falando que foi a Palmira e a Alane quem me conectaram a vocês, mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre mim. E quem sou eu, né? Eu sou Rosa Rios, sou empresária, estou falando aqui de Salvador, na Bahia, e sou empresária aqui há 15 anos, já formei mais de 10 mil alunos, e ao longo desse período todo como empreendedora, como empresária, e também sou professora universitária de marketing. É uma área completamente diferente da de vocês, né? Mas é porque a minha área de formação é nessa linha aí da comunicação, do marketing, e é nessa área que eu também me tornei professora universitária. Além disso, eu sou casada, tenho 2 filhos, né? Tenho 2 filhos adolescentes, já sou casada há mais de 20 anos, e eu sou uma expert em mind hacking. E o que eu acredito? Que as mulheres e os homens, que as pessoas, né, de um modo geral, elas poderiam ter mais tempo para si, mais tempo para a família, e ainda assim serem bem-sucedidas nas carreiras profissionais, só que muitas dessas pessoas, elas desconhecem as dores que as impedem de alcançarem esses resultados, né, que elas merecem, que elas precisam, e a maioria também não conhece que tem dentro de si superpoderes que são capazes de ajudá-las a construírem uma vida com mais contentamento. E o que eu tenho feito, né, ao longo da minha jornada, da minha carreira? Eu tenho levado as pessoas, homens e mulheres, a destravarem a carreira, destravarem a área financeira, destravarem relacionamento em apenas 2 passos. E eu não vou descansar enquanto eu não ajudar pelo menos 1000 pessoas a terem mais liberdade de tempo e mais liberdade financeira em suas vidas. Certo? Então, essa sou eu, e é por isso que eu estou aqui. Inclusive, vou compartilhar um pouquinho mais profundamente dessa minha história, para vocês entenderem o quanto essa questão da saúde emocional é importante. Então, voltando a falar sobre o pânico, né? O pânico realmente foi algo muito presente nos tempos atuais em função dessa questão do Covid. As pessoas começaram a perder o controle da situação, não sabiam o que era o vírus, não sabiam, né, o que era toda essa problemática que nós estávamos vivendo, ouvia uma coisa daqui, ouvia outra coisa dali, e a falta de informação ou a desinformação contribuiu para que esse pânico se instalasse. E, na realidade, além do pânico, né, que nós percebemos aí, nós temos um outro sintoma muito sério que tem levado muitas pessoas hoje, né, para problemas mesmo na vida, nos relacionamentos, que é a depressão. Aliás, a depressão, que tem se falado aí, né, nessa área, é justamente que a depressão vai ser o mal desse século. Muitas pessoas ainda vão viver e outras já estão tendo. Aliás, depressão antigamente era doença de idoso, né? A gente falava doença de velho na minha época, quando eu era criança. O meu avô, ele tinha depressão, hoje eu sei que era depressão, ele morreu, enfim, de problemas cardíacos, mas ele sofria de depressão. E naquela época a gente não sabia o que era depressão. Nós dizíamos que a pessoa sofria de tristeza. Vocês lembram disso? Acho que todo mundo aqui é meio contemporâneo, meu assim, né? Então, se falava muito em tristeza, a gente não sabia, não entendia o que era a depressão. E hoje nós sabemos que a depressão, ela acomete mesmo crianças, né? Nós temos casos aí frequentes de criança com depressão, jovens, adultos, inclusive agravando quadros até mesmo de suicídio, né? Decorrentes da depressão. Então, esse também é um sintoma muito sério que nós temos que olhar, e muitas vezes nós passamos despercebidos por esses sintomas. Quem aqui conhece alguém que já teve depressão ou que trata a depressão, né? Porque, inclusive, os profissionais, os psicólogos, enfim, todos eles, psiquiatras, dizem que a depressão, ela é uma doença que não tem cura. É uma doença que você tem como cuidar, como tratar, mas ela não tem cura. Ou seja, a pessoa que tem depressão ou que já sofreu depressão alguma vez na vida, ela vai sempre lidar com esse gatilho, né? Com essa possibilidade. Então, é mais um motivo para nós olharmos para a nossa saúde emocional, porque o fato de nós não termos ou de não termos percebido essa depressão ainda, não quer dizer que não venhamos a nos encontrar em algum momento com a depressão, né? Que outro sintoma nós
percebemos hoje aí que está ligado a essa preocupação e a esse cuidado com a saúde emocional, né? Nós temos problemas financeiros. Antigamente, não se via tanta gente endividada, tanta gente com problema, com dificuldade, né? Hoje está cada vez mais difícil o mercado de trabalho, a renda, as pessoas sendo demitidas, algumas não tendo estrutura para suportar uma demissão ou quando tem um compromisso, né, financeiro que muitas vezes envolve a família e não sabem como lidar. Outras, por sua vez, também endividadas porque empreenderam, investiram e acabaram quebrando e, enfim, ficam endividadas, é outra questão que também atinge muito a saúde emocional. E aí fica a pergunta, né? O endividamento é a dificuldade com o dinheiro que atinge a saúde emocional ou é a saúde emocional que leva a pessoa a ter dificuldade nessa área financeira? Por enquanto, eu não vou responder essa pergunta, mas vou deixar vocês pensando um pouquinho sobre essa questão, né? O que mais que nós temos? Nós temos também a questão da procrastinação, o problema da procrastinação. O que é a procrastinação? É você adiar as coisas, é você sempre deixar para depois. Aqui nessa sala eu tenho certeza que ninguém procrastina, ninguém deixa para depois, né, as coisas, não é aqui nessa sala. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, não envolve ninguém aqui nessa sala, né? Só as pessoas que vocês conhecem, os alunos que vocês convivem, alguém, de repente, da família, um amigo, vizinho, um parente, né? Mas aqui ninguém sofre desses males, né? Só pessoas que vocês já convivem ou conheceram, ou ouviram falar na televisão, na internet, enfim. Mas é fato que muita gente hoje adia, coloca para depois, o velho empurra com a barriga, né? Por quê? Porque não tem coragem, porque não tem força, porque não tem energia, porque não gosta, porque faz aquilo que não gosta, né? Porque escolheu fazer aquilo que está fazendo muitas vezes porque alguém participou desse processo, alguém influenciou, alguém disse que você tinha que fazer isso, né? Mas esse é um problema que também está ligado à saúde emocional. Se você conhece alguém que procrastina muito, ou se você já procrastinou em algum momento, em alguma fase lá da tua vida, da tua história, pode olhar para tudo isso que estava envolvido nesse processo de procrastinação e perceba que tinha coisas ali que você fazia ou alguma pessoa naquele ambiente, envolvido nesse processo, né? Podia ser alguém que você convivia, com quem você se relacionava, ou mesmo um ambiente onde você estava que contribuía para esse processo de procrastinação, que te levava a procrastinar, né? E isso também é um sintoma. É algo que nós precisamos olhar se você já lidou com a procrastinação, né? Ou se em algum momento já rolou aquela preguicinha e de fazer, de não ter vontade, ou de adiar. Enfim, isso aqui também é um sintoma de que a saúde emocional não está funcionando, não está andando bem, que nós precisamos olhar para o que está acontecendo ao nosso redor e que está impactando nessa atitude, né? Ou nessa falta de atitude de adiar e de procrastinar. E um outro sintoma bastante comum nos dias de hoje e que eu preciso trazer para vocês aqui é o que nós chamamos no desenvolvimento humano de dependência emocional. O que é a dependência emocional? É você querer agradar o outro, é você fazer as coisas e ter necessidade de aprovação, querer que alguém diga para você se é por esse caminho mesmo, se tá bom, né? Se o que você está fazendo é correto, se essa pessoa vai gostar, né? Então, é você tomar decisões, fazer escolhas baseadas na opinião de alguém que você considera importante para você. E o detalhe aqui é que esse alguém não necessariamente é alguém que mora com você na sua casa, não necessariamente é alguém que convive com você no dia a dia. Aliás, essa pessoa pode nem estar mais aqui nesse plano hoje. Ela pode ter passado pela tua vida em algum momento da tua história e você criou um vínculo, uma relação tão intensa com ela que acabou gerando essa dependência emocional. É você fazer tudo e ter aquela sensação de dívida, sabe? Nós chamamos isso de fatura, né? Uma fatura emocional que não acaba nunca. Eu devo por exemplo, né? Eu devo ao meu pai
a minha mãe, o sonho da minha mãe era que eu me tornasse isso. O sonho do meu pai era que eu me tornasse aquilo. Ou muitas vezes nós acabamos também levando isso para as nossas famílias, para os nossos filhos, né? Para o nosso cônjuge. Então, é aquela questão do eu queria tanto que o meu filho fosse médico, né? Entendeu? E aí vamos agora colocar para o nosso filho, não, médico, ser médico é muito bom, você vai ter um bom emprego, você vai ter um bom salário, você vai ter uma carreira que cresce, que sempre vai ter oportunidade. E às vezes aquela criança nem queria ser médico, mas o pai, a mãe plantaram tanto na cabecinha dele aquilo que a criança ela não consegue fazer a própria escolha. Ela sempre vai embasar as escolhas dela, as decisões dela ao longo da vida, na opinião, né, dos pais e tentando agradar esses pais. Isso é o que nós conhecemos como dependência emocional. É claro que aqui eu estou falando de uma forma muito ampla, muito genérica, né? Mas é só para vocês entenderem qual é o conceito da dependência emocional. E assim, na realidade, tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês são sintomas de que a saúde emocional ela não está bem, né? De que a saúde emocional ela precisa ser vista, precisa ser olhada. Mas por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Não só porque esse tema é um tema que hoje é tão falado, tão comentado e tão olhado, né? Porque a saúde emocional ela faz parte da nossa vida. Há muito tempo atrás, um cientista chamado Freud, ele descobriu, né? Ele entendeu que nós temos não apenas um corpo, mas nós temos uma mente, que essa mente, né? Depois dele aí, o Reich, que foi um discípulo dele, também entendeu que a nossa mente, ela não só existe, como ela influencia, como ela reflete sobre o nosso corpo, né? E a partir de todo esse conhecimento que eu tenho hoje, mas que eu não tinha há alguns anos atrás, eu digo para vocês que se eu tivesse todo esse conhecimento, muita coisa teria sido diferente na minha vida. E por que eu posso falar sobre tudo isso para vocês e trazer essa reflexão aqui para vocês hoje, né? Tudo começou há alguns anos atrás, como eu falei para vocês, eu sou empresária há 15 anos, e há 15 anos eu iniciei a minha primeira jornada oficial empreendedora. E quando eu iniciei essa jornada, empreender era um sonho que eu tinha de muitos anos, né? Eu queria fazer algo que pudesse contribuir, que pudesse deixar um legado. Só um instantinho. Fui pedir uma aguinha aqui para mim, porque a garganta já está pedindo. E então eu tinha esse sonho de empreender, porque eu queria deixar esse legado, né? E eu sabia que fazendo o que eu fazia, eu não conseguiria deixar o legado da forma como eu desejava deixar esse legado. Mas não só deixar um legado, eu tinha outros sonhos atrelados a esse de deixar um legado. Quais sonhos eram esses? Que eu só iria conquistar empreendendo, que eu não iria conquistar sem o empreendedorismo, né? Eu tinha um sonho de ter liberdade geográfica. O que é a liberdade geográfica? É eu poder trabalhar de qualquer lugar, poder trabalhar em qualquer lugar do mundo e dessa forma eu poder atuar, né? Desenvolver o meu negócio, o meu trabalho. Eu também tinha o desejo da liberdade financeira, né? Que é eu poder trabalhar porque eu quero e não porque eu preciso. E também a liberdade de tempo, né? Que era eu poder trabalhar quando eu pudesse, quando eu quisesse, ou até se eu quisesse. Então, as 3 liberdades eram liberdades que eu buscava, que eu conquistava. E eu sabia que eu só teria essas liberdades se eu empreendesse. E há 15 anos eu comecei toda essa jornada, né, de empreendedorismo. O que eu fiz? Eu deixei para trás um concurso público. Eu não sei quantos de vocês são concursados, né? Podem me chamar de louca, insana, do que vocês quiserem, porque foi assim que muitas pessoas me viram naquela época. Porque eu deixei para trás um concurso público, eu era servidora pública também, nível superior, né, já efetiva. Eu também deixei para trás um emprego que eu tinha. Eu trabalhava na Unimed como assessora de comunicação, e então eu tinha 2 empregos. Sim, eu tinha 2 empregos. E também deixei a minha casa.
Como assim, Rosa, deixou a sua casa para empreender? Sim, porque eu não estava morando aqui na Bahia na época, embora seja daqui, mas eu estava em outro estado. Eu fui desbravar, empreender, fui morar no extremo norte do país, né? Que foi em Roraima, em Boa Vista, e foi lá que eu conquistei tudo isso. Foi lá que os meus filhos nasceram também, e depois de eles terem nascido, ainda pequenos, eu queimei todas as pontes para empreender e voltei para a Bahia. E foi aí que começou a minha jornada. Foi uma jornada incrível, de muito aprendizado, de muito crescimento. Foi realmente incrível toda essa jornada, mas foi uma jornada que me trouxe algumas consequências, né? Também, ao longo dessa jornada. O que eu fiz? Eu montei uma escola de cursos profissionalizantes na área da beleza. Deixa eu ver quem está chegando aqui na sala. Alane. Oi, Lani. Seja bem-vinda. Ótima noite. Já iniciamos por aqui, mas seja muito bem-vinda, viu? E eu iniciei essa jornada com essa escola. É uma escola, é uma franquia conhecida nacionalmente. Inclusive, se eu falar aqui o nome, todos vocês saberão qual é, com certeza, né? Então, durante 15 anos, eu empreendi nesse mercado, nesse negócio, e foi um negócio que me trouxe muitas alegrias, mas também me trouxe muitos desafios. E nesse processo, nesses desafios todos que eu vivenciei ao longo dessa jornada, o que foi que aconteceu? Nem tudo são flores, né, na vida. Na verdade, a vida ela vai nos trazer desafios, ela vai nos trazer... Vocês estão sem áudio? Não, tá ok. Aqui Tá tá ok. ok. Para mim tá ok também. Tá tudo ok, Lani. Lani, pode ser a questão de configuração do teu equipamento. Então, se você sair da sala, você retorna... Você sai da sala e retorna, que eu acredito que volte a funcionar, tá? Às vezes é a internet também, a conexão. Também, verdade. Verdade. Então, como eu falei para vocês, toda essa jornada ela me trouxe alguns desafios. E esses desafios foram desafios que também me trouxeram algumas questões, né? Assim, que nem tudo foi bom, nem tudo foi perfeito. E esses desafios eles vão vir para a nossa vida. Todos nós lidamos com desafios que são que vão nos provocar, que vão nos confrontar, que vão nos mostrar algumas fragilidades que nós temos, né? E o fato é que ao longo dessa jornada, os desafios que eu enfrentei me fizeram conhecer de perto tudo isso aqui que nós já conversamos, né, nesse encontro agora à noite. Então, deixa eu voltar aqui porque que essas figurinhas estão... Bom, vocês já entenderam aqui, né? Deu uma pequena falha técnica, mas enfim, todos aqueles problemas que eu trouxe para vocês, o pânico, a depressão, né? O problema com dinheiro, o problema com a dependência emocional, o problema com a procrastinação, tudo isso eu vivi durante esse processo da jornada empreendedora. Por quê? Porque as minhas dores, os problemas me trouxeram ou colocaram ou trouxeram à tona as minhas dores, aquilo que eu tinha vivido lá atrás, num momento da minha vida e que eu não havia superado ainda. Então, os problemas que eu vivi na vida empreendedora me fizeram também conhecer de perto todas essas dores aqui. E foi justamente quando eu estava vivendo esse momento aqui de dor, esse momento de pesadelo, né, que eu chamo de pesadelo, porque eu vivi tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo. Foi exatamente aí que eu senti a necessidade de entender por que eu estava vivendo tudo isso. Por que essas situações estavam acontecendo comigo? E isso não veio na pandemia, isso veio muito antes da pandemia, né? Por quê? Porque sempre vão acontecer situações na nossa vida que vão ser o gatilho que vai despertar ou que vai trazer, tirar debaixo do tapete aquela dor, aquela situação que nós estamos tentando esconder, que nós estamos tentando não olhar, porque normalmente a gente não quer olhar, né, para dor. Quando está doendo, a gente costuma fazer o quê? Deixa isso aqui de lado, vamos levando, vamos empurrando. Ah, eu estou sentindo uma tristeza. Não, mas isso deve ser coisa da minha cabeça, vamos continuar. E aí a gente vai trazendo coisas e mais coisas para a nossa vida, né? Aí um dia você está endividado, não, isso aqui não, essa dívida aqui não é nada demais, foi só porque eu me descontrolei aqui.
Mas tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida e que nos remete a situações como essas aqui, mas tem muitas outras que nós poderíamos trazer e que remetem a essa questão, né, da saúde emocional, é desencadeada por alguma situação que nós estamos vivendo, que é o gatilho, e que vai nos mostrar para onde nós precisamos olhar. O problema é que, normalmente, nós não olhamos enquanto essas questões estão somente aqui nas nossas emoções e refletindo na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Nós só paramos para olhar, e olhe lá, quando começa a atingir a nossa saúde física, né? Por exemplo, quem chegou mais cedo sabe, eu já falei aqui, que eu estou com sintomas característicos do Covid. E eu sei por que eu estou com esses sintomas. Eu sei por que o Covid me achou aqui, né? Durante esse período agora. Há alguns dias, só para vocês terem ideia, há alguns dias, há muito tempo eu venho num ritmo de trabalho muito intenso. Eu trabalho muito, muito mesmo. E eu tenho um lado executor muito, muito alto, né? E acabou que eu comecei a perceber que eu precisava desacelerar. E eu comecei a me cobrar, né? Porque eu tenho essa tendência a uma autocobrança muito grande. Então, eu acabei me cobrando essa questão do precisa desacelerar um pouco, tem que descansar um pouco mais. Eu atendia todas as noites, tinha muitas turmas de mentoria à noite, inclusive, e eu comecei a desacelerar. Tirar algumas turmas de mentoria à noite, não agendar clientes à noite, né? Diminuir o volume de trabalho à noite, até para eu poder descansar um pouco mais, estar mais com a minha família. E aí, o que aconteceu? Veio o Covid. Por quê? Porque eu sei o quanto é difícil, hoje, me conhecendo como eu conheço, o quanto é difícil eu desacelerar. Então, eu precisei pegar o Covid para conseguir parar, desacelerar um pouquinho, né? E talvez vocês digam assim, não, peraí, ela está falando alguma coisa muito louca. Como assim? Precisou pegar o Covid? Sim, é exatamente isso que vocês estão ouvindo. Tudo que acontece conosco são escolhas, e são escolhas inconscientes. Inconscientes que nós fazemos. Só que quando a gente se conhece, a gente começa a trazer para o consciente o que está por trás dessas escolhas que nós fazemos. E é exatamente aí que está o ponto, né? Como foi que eu cheguei a essa conclusão? Justamente porque tudo estava acontecendo comigo e eu precisava entender, porque no meio desse processo aqui, eu tive problemas financeiros. Aliás, não. Tenho, né? Preciso dizer para vocês que os meus negócios quebraram literalmente e eu tenho uma dívida bastante alta, estimada hoje em algo em torno de 3 milhões de reais, né? Só para vocês entenderem o processo. Minha família estava destruída, o meu casamento estava destruído, então eu não tinha dinheiro, eu não tinha nome, eu não tinha empresa. Eu fingia que tinha uma empresa porque ela estava aberta, mas todos os meses fechava zerada e não me pagava R$1 de prolabore. Certo? E, obviamente, que vem pânico, porque você começa a ter problemas de cobrança, começa a ter problemas, né, de oficial de justiça, de bloqueio de conta, essas coisas todas que talvez vocês aqui nunca viveram isso, né, provavelmente, mas devem conhecer algumas pessoas da família que são empresários e que lidam com esse tipo de situação. Essa é a realidade de muitos empresários brasileiros hoje, né? E a depressão, ela não me atingiu diretamente, mas ela atingiu a minha família. Ela atingiu o meu filho, ela atingiu a minha filha e ela atingiu o meu marido. Então, eu vivi de perto a depressão, né? Então, eu precisava buscar ajuda, porque eu não tinha mais saída. Eu não tinha mais o que fazer. E foi nesse processo, nessa jornada, que eu busquei me conhecer, que eu busquei entender como é que eu funciono. O que é que acontecia comigo? Por que eu estava vivendo aquilo tudo? E o autoconhecimento, realmente, ele foi libertador. Ele foi transformador. Ele mudou completamente a minha vida. O autoconhecimento é você olhar, ter coragem de olhar para si. E por que eu falo ter coragem de olhar para si? Porque muitas vezes nós não temos coragem de olhar, mas não é só na frente do espelho. Às vezes a gente não tem coragem de se ver nem diante do espelho, né? Parar na frente do espelho. Algumas pessoas não querem mais se ver nem na frente do espelho. Eu sei que não é o caso de ninguém aqui nessa sala, mas a gente conhece pessoas assim, não é verdade? Mas eu estou falando de olhar diante do espelho, mas olhar você por dentro. Olhar aqui, no teu inconsciente. Eu entendi, eu aprendi nessa minha jornada de autoconhecimento, que começou há 5 anos, 6 anos,
2016 aproximadamente, que todos nós vivemos o tempo todo influenciados pelo nosso inconsciente. 95% das nossas escolhas, todo o tempo, é inconsciente. Totalmente inconsciente. E talvez vocês digam assim, não é possível, ela está falando outra loucura, não é verdade? Como assim inconsciente? Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou escolhendo o tempo todo. De verdade, você sabe o que você está escolhendo, mas você não sabe a causa, o que te leva inconscientemente a fazer as escolhas conscientes que você faz. E algumas dessas escolhas são de fato inconscientes, né? Essa escolha do Covid foi uma escolha inconsciente. Como é difícil me parar, eu precisei, né, me permitir adoecer para eu conseguir desacelerar um pouquinho, um pouquinho. Estou me conscientizando porque autoconhecimento é um processo, uma jornada, é algo que nós vamos fazendo ao longo da vida. Eu tenho 44 anos e eu passei desses 44 anos, 38 sem me conhecer. Então, vai levar algum tempinho até a gente conseguir, né, se conhecer ao ponto de dominar e controlar totalmente as nossas escolhas de forma consciente. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que, enquanto nós não pararmos para olharmos para nós por dentro e entendermos o porquê que nós escolhemos da forma que escolhemos, nós vamos tender a fazer escolhas inconscientes que vão nos levar cada vez mais na direção que nós não queremos, que é do sofrimento, que é da dor, né? E sobre isso que eu quero trazer para vocês aqui agora, né? Essa minha jornada de autoconhecimento, esse meu processo de autoconhecimento me levou a entender que existem 3 pilares da nossa vida que são extremamente importantes para que nós sejamos um adulto emocionalmente saudável. Nós não vamos ter a nossa saúde física, né, íntegra, nós não vamos ter a nossa área de relacionamentos também íntegra, e não vamos ter as nossas finanças funcionando integramente se nós não entendermos como nós funcionamos. Porque todas as áreas da nossa vida são afetadas pelas decisões, pelas escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. E tudo isso é inconsciente. Mas eu vou trazer para vocês agora, para vocês ficarem assim, mas se é inconsciente, como é que eu faço para saber? Então, eu vou trazer para vocês aqui agora algumas informações que vão ajudar vocês a entenderem o que é que está por trás desse inconsciente. E para isso, eu vou convidar vocês a uma viagem rápida, né? A um período da vida de vocês que vocês não lembram, que vocês não têm recordação, mas que, sem dúvida, foi o período que trouxe vocês até aqui, que é a primeira infância. É quando vocês tiveram aí o período de formação da nossa personalidade. Nessa fase, né, o período de formação da nossa personalidade, ele acontece no período de gestação e 6 anos de idade. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre esse assunto, mas muito provavelmente já devem ter visto isso, né? O que talvez vocês não saibam é que nessa fase da primeira infância, que vai da gestação até os 6 anos de idade aproximadamente, é quando nós vivenciamos, quando nós experimentamos 5 sensações, que nós chamamos de sensações básicas, e são essas sensações básicas que moldaram a nossa mente, que ficaram registradas aqui na nossa mente e que determinaram a maneira como nós funcionamos. E eu vou falar para vocês aqui bem rapidinho sobre essas sensações, para que vocês entendam como é que nós tivemos a nossa personalidade formada. A primeira sensação que nós experimentamos nessa fase, nesse processo de formação da nossa personalidade, é a rejeição. Essa é a primeira sensação, ela é vivenciada na gestação. E antes que vocês pensem assim, essa eu não vivi, porque minha gestação foi muito desejada, foi super querida, né? Ou que alguém diga assim, não, essa eu vivi muito porque, nossa, minha mãe eu não queria ter filhos, e, enfim, foi muito ruim, ela me teve, mas o meu pai não queria, coisas desse tipo, né? A rejeição não é uma sensação vivenciada a partir do sentimento da mãe a respeito da gestação. Ela é uma sensação vivenciada a partir de como o bebê percebe as alterações que acontecem no útero da mãe
no momento em que ela está gestante. Então, quando essa mãe passa por situações na vida pessoal dela que alteram o ambiente intrauterino onde o bebê está, isso faz com que o bebê perceba essas modificações internamente e perceba, né, nessa percepção ele entende, ele se sente ali dentro do útero como se ele estivesse incomodando ou sendo incomodado. Essa sensação é que faz com que ele se sinta rejeitado ali dentro do útero. E toda vez que nós vivemos uma sensação que nos causa ali um desconforto, né, um trauma, por assim dizer, essa sensação vai nos levar a ativar um recurso de sobrevivência, porque todos nós viemos naturalmente com esse instinto, com esse desejo de vida. Então, em função disso, nós vamos ativar um recurso de sobrevivência nesse período da gestação, todas as vezes que essa sensação de rejeição vier, né, para nós ali naquele ambiente intrauterino. Que recurso é esse? É a criatividade. Como assim a criatividade? Nós, né, enquanto bebês, ali no útero, todas as vezes que nos sentirmos incomodamos ou que nos sentimos incomodando, nós tiramos a energia do nosso corpo, levamos essa energia para a cabeça e na cabeça nós ativamos ali o recurso da criatividade. Como? Criando um mundo paralelo. Porque se eu crio um mundo paralelo na minha mente, eu consigo existir e eu não preciso incomodar ou ser incomodado, porque eu vou ficar quietinho, não vou sentir esse desconforto que o útero está trazendo para mim. Isso vai acontecer durante o período gestacional, mas 9 meses depois, normalmente, os bebês nascem. Quem é mãe e pai aqui, por mais que vocês não se lembrem, obviamente, de como vocês viveram tudo isso, vocês vão se lembrar dos filhos de vocês, né? Quem teve agora vai ficar mais fácil de lembrar. E depois que o bebê nasce, ali ele vai entrar numa outra fase de formação da personalidade. Essa é a fase de amamentação, né? O período em que a criança está sendo amamentada e é um período também em que a criança é totalmente dependente, principalmente da mãe, porque a mãe amamenta, a mãe é quem troca a fralda, a mãe é quem dá o banho, a mãe é quem cuida normalmente do bebê, né? A criança começou a chorar, a gente passa logo o menino para quem? Para a mãe, né? A mãe é que vai saber resolver ali aquela situação. E o que vai acontecer com essa criança? Por ela ter necessidades que ela não consegue explicar quais são, né, dizer o que ela está precisando, toda vez que ela quer alguma coisa, ela vai chorar. É chorando que o bebê, ele comunica, né? Ele demonstra que ele precisa de cuidado, de atenção. Só que, mesmo quando ele chora, nem sempre a gente consegue identificar logo, de imediato, o que esse bebê tem. Então, quando ele chora, nós vamos tentar atender essa necessidade, mas quando não conseguimos de imediato, ele vai continuar chorando e ele vai vivenciar, então, a segunda sensação, que vai formar a nossa personalidade, que é a sensação de abandono. E essa sensação de abandono, de novo, não é porque a criança não está sendo cuidada, acolhida, é porque a necessidade que ela tem naquele momento não está sendo atendida. Então, às vezes, ela está com desconforto porque tem uma etiqueta de uma roupa incomodando, porque ela está com sono e não consegue dormir. Então, tudo isso vai fazendo com que esse bebê se sinta abandonado, mesmo que tenha alguém ali cuidando dele. E essa sensação de abandono também vai ativar um recurso de sobrevivência. Que recurso é esse? É a comunicação. O que esse bebê vai fazer? Ele vai tentar aperfeiçoar a capacidade de comunicação, porque quanto mais ele se comunica, mais rápido a necessidade dele é atendida. Quanto mais rápido ele consegue dizer o que precisa, mais rápido a necessidade dele também vai ser atendida, né? Então é aí que a criança começa a desenvolver essa habilidade de se comunicar com o choro, começa a mudar o tipo de choro, ela começa a se comunicar com o olhar, ela começa a se comunicar com gestos, né? Com palavras, pronunciando as primeiras palavras, e isso vai ao longo desse primeiro aninho aí, do nascimento até o primeiro aninho, quando a criança já vai mudando aí de fase, a partir de 1 ano, é o período que ela vai entrar numa fase, né, de socialização. A partir de 1 ano a criança já está andando, já fala um pouquinho, então ela já consegue dizer o que ela quer, já tem necessidade de começar a se afastar do ninho, né, do pai e da mãe, e quer ampliar esse círculo social. E é aí que essa criança vai vivenciar uma terceira sensação que vai moldar a nossa personalidade, né? Que é a sensação de manipulação. Sim, essa sensação de manipulação... Eita, tem bonequinho demais aqui, mas não tem problema não. Vamos lá. Essa sensação de manipulação é a sensação que vai moldar a nossa personalidade entre 1 ano e 2 anos de idade.
Como é que a criança vai vivenciar essa sensação de manipulação? É quando ela percebe que ela recebe atenção toda vez que ela faz uma gracinha. Quem tem filhos ou, enfim, sobrinhos, netos, né, nessa faixa etária, vai perceber que essa idade é aquela idade que a criança ela quer aparecer, né? Ela quer mostrar que ela já sabe alguma coisa diferente e nós, adultos, ficamos ali encantados, embevecidos com aquela criança. Então, nesse processo, nós vamos olhar para a criança e dar mais atenção para ela. A criança gosta dessa atenção, porém, ela vai sentir essa sensação de manipulação porque ela vai perceber que ela só recebe atenção quando ela faz alguma coisa que chama a atenção do adulto. E é aí que ela vai ativar um terceiro recurso de sobrevivência, que é a capacidade de liderar, a capacidade de negociar, de convencer, né? Essas habilidades, elas vão vir justamente para que ela consiga se defender dessa sensação do eu tenho que dar algo em troca para receber aquilo que eu quero, que é a atenção. Ou seja, ela vai perceber que ela consegue outras coisas além da atenção toda vez que ela agrada, que ela faz alguma coisa, né, que agrada aquela pessoa de quem ela quer o objeto, ou enfim, o que ela está realmente desejando. Então, essa sensação ela é vivenciada entre 1 e 2 anos de idade. E essa sensação de manipulação vai moldar aí a personalidade, a nossa personalidade. Uma outra sensação que vem logo em seguida, a partir dos 2 anos, é a sensação de humilhação, né? Essa sensação de humilhação, ela é vivenciada a partir dos 2 anos, é o período do desfraude, quando a criança, de um dia para o outro, os pais resolvem tirar a fralda. E nesse processo de retirada da fralda, a criança, ela, num dia está de fralda, no outro está sem fralda, e ela não tem essa consciência. O que vai acontecer quando ela tiver vontade de fazer xixi ou de fazer cocô novamente? Ela vai fazer o xixi e o cocô, né? Só que antes a fralda aparava. E agora a fralda não apara mais, porque não existe a fralda. E a roupa que está ali não vai conseguir absorver. Então o xixi vai escorrer, o cocô vai vazar, né? Ou ela vai ter uma veia artística mais aflorada, vai querer brincar com aquele cocô e fazer arte. Quem viveu isso aqui, não, acho que ninguém aqui deve ter tido isso, imagino, né? Espero que não, mas, enfim, quem teve sabe que, por mais engraçado que possa parecer depois, na hora, quando a gente se depara com aquela cena, realmente não é nada muito engraçado. Nossa tendência é de brigar com aquela criança, né? É de reclamar com ela, de dar bronca, e essa criança vai se sentir humilhada. Por quê? Porque ela criou um transtorno, criou um problema para o adulto, para a mãe, ou para o pai, ou para quem estava cuidando dela nesse processo, né? E ela não fez isso intencionalmente, mas ela se sente culpada, ela se sente responsável, portanto, essa sensação de humilhação. Mas ela vai acessar um recurso de sobrevivência aí também. Que recurso é esse? É a capacidade de planejamento, de querer tudo certinho, de querer tudo organizadinho, de querer tudo, né, bem planejado. Para quê? Para que ela não faça merda, literalmente, de novo. Desculpem aí o meu francês, né? Mas é para que vocês entendam realmente como é que a coisa funciona. E, a partir dos 3 anos e meio, aproximadamente, nós entramos na 5ª e última fase de formação da nossa personalidade, e a sensação que nós vamos viver aí é a sensação de traição. Essa sensação de traição, ela é vivenciada a partir dos 3 anos e meio, vai até os 6 anos aproximadamente. É o período que nós entramos na fase da descoberta de sexualidade, né? Quando a criança se toca nas partes íntimas e percebe ali uma sensação diferente. É o período também que nós começamos a desejar formar um par, porque nós olhamos o mundo e percebemos esse mundo em pares. Vemos o pai com a mãe, o tio com a tia, a avó com a avó, e o que acontece conosco? Nós também queremos um par. Estamos sozinhos e queremos um par. E a menina ela vai olhar para o pai e desejar formar um par com ele, enquanto o menino vai olhar para a mãe e querer um par com ela. Então, o que vai acontecer com essa criança, né? Ela vai também perceber que, apesar de querer formar um par com esse pai ou com essa mãe, eles já formam um par. Então, ela é a parte mais frágil desse processo, dessa jornada, e o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar de lado, ela vai ser deixada, ela vai ser excluída, ela vai ser trocada sempre, né? O pai vai sempre trocar essa criança pela mãe. Ele dá o beijo de boa noite, mas ele vai dormir com a mãe. A mãe dá o beijo de boa noite no filho, mas vai dormir com o pai. Quem é que vai sentado no banco da frente do carro com o pai e com a mãe? Um vai com o outro, os filhos vão no banco de trás, né? Então, sempre a criança ela vai ficando para um segundo plano. Então, ela é a parte mais frágil dessa relação e vivencia essa sensação de traição. E isso vai fazer com que ela acesse um mecanismo de proteção, de defesa, que é o recurso de agilidade e de competitividade. Ou seja,
Se eu for melhor que a minha mãe, se eu for melhor que o meu pai, eu vou ter atenção do meu pai e da minha mãe, né? Se eu for mais rápida, se eu chegar primeiro, eu vou ter atenção do meu pai e da minha mãe. Então, tudo isso aqui nós vivemos até os 6 anos de idade. O que acontece é que, nesse processo, além dessas emoções, nós tivemos um ambiente familiar, externo, escolar, de convivência social, e nós tivemos pessoas nesse ambiente que também participaram de todo esse processo. E cada um de nós viveu essas emoções em intensidades diferentes. Justamente por quê? Porque todo esse processo de ambiente, de pessoas, né, além das situações que aconteceram, interferiram na percepção da criança a respeito dessas emoções, dessas sensações. E nessa fase também, nosso sistema nervoso está em processo de mielinização. Vou falar no termo técnico, porque eu já vi que tem muito professor aqui da área de saúde, né? Então, vocês entendem esse termo aqui, como eu estou trazendo para vocês. É quando ele está ali se desenvolvendo e registrando e captando tudo que nós estamos vivendo, inclusive essas emoções. Então, o que vai acontecer com essa criança? Ela está registrando a intensidade dessas emoções e como ela lidou com tudo isso para se proteger, para se blindar de ressentir essas emoções. Ao passo em que tudo isso está acontecendo, o sistema nervoso está mielinizando e está moldando o formato do nosso corpo. Hoje, a ciência já comprova que o formato do nosso corpo não é por acaso e não é só genético. Na realidade, existem 6 partes do nosso corpo que registraram a intensidade com que nós vivemos cada uma dessas emoções e moldou o formato do nosso corpo para nos dar estrutura física, para suportarmos essas emoções ao longo da nossa vida. E o que acontece conosco? Nós temos na nossa mente um negócio chamado piloto automático. Toda vez que nós aprendemos a lidar com alguma situação, a nossa mente ela vai colocar isso no piloto automático para facilitar a nossa jornada. E da mesma forma, ela faz com as nossas emoções. Ela registrou como nós vivenciamos essas emoções ao longo da nossa vida. E, conforme a intensidade que nós vivemos de cada uma dessas emoções, nós vamos seguir para a vida, tomando decisões e fazendo escolhas que nos levam exatamente a essas emoções, ou pela dor, ou pelo recurso. O problema é que, como tudo isso é inconsciente, e normalmente essas emoções nos trouxeram experiências negativas, traumatizantes, o que vai acontecer conosco? Nós vamos tender a ter medo de reviver essas emoções. E para nos proteger, para nos blindar, né, para evitar que nós sintamos essas emoções ao longo da nossa vida, a nossa mente vai trazer o medo como um gatilho para nos poupar de ressentirmos cada uma dessas sensações. E este medo, ao invés de nos levar para a vida, nos levando a fazer escolhas a partir dos nossos recursos, ele nos leva para a dor. Então, veja, isso é tão real, tão real, tão real, que eu não consegui parar por conta própria e precisei ficar doente para eu conseguir parar. Isso foi uma escolha inconsciente. Hoje, agora eu tenho consciência do porquê que tudo isso aconteceu comigo. E é óbvio que eu vou tentar olhar para mim de uma outra forma a partir de agora, para não esperar ficar doente de novo, né? Para parar, para desacelerar. Só que isso acontece o tempo todo conosco. Por que lá atrás eu abri mão de um concurso, eu abri mão de um emprego, de uma casa? Por que eu precisei, né, tomar decisões que me fizeram quebrar e entrar nesse looping de todo esse problema que eu vivi de pânico, de depressão, problema no casamento, problema com os filhos, adolescentes, problema de todo tipo e ordem. A única coisa que eu não tive foi problema de saúde, por incrível que pareça, nessa época, né? Eu mesma particularmente, mas o resto, tudo estava absolutamente destruído. Hoje eu sei, porque eu sei como eu funciono. Hoje eu sei quais foram as emoções que eu vivi na minha primeira infância e que me levaram a todo esse processo. E talvez vocês estejam pensando assim, tá, mas tem um monte desses bonequinhos aí e o formato do corpo, o que isso tudo tem a ver? Deixa eu molhar a garganta de novo, viu, gente? Que eu tô ficando afônica aqui, a garganta já tá começando a dar sinal. Segura aí um pouquinho. Gente, eu sou meio acelerada, né? Vocês já devem ter visto. Tô falando rápido demais. Tá dando para vocês acompanharem aí tudo que eu tô trazendo?
Me digam aí no chat. Tá sim, tá sim. Maravilha, show de bola. Obrigada, Geni. Obrigada, Antônio. Então, daqui a pouquinho, quem estiver já começando a ficar com perguntas, pode registrar no chat ou pode ir anotando, que eu vou abrir para vocês perguntarem depois, tá? Então, segurem aí que vocês já vão trazer as perguntas de vocês. Mas olha só, lembra que eu falei das sensações e do formato do corpo? O nosso formato de corpo não foi por acaso. É para nos dar estrutura física para suportarmos essas emoções ao longo da nossa vida. E cada uma dessas emoções moldou o formato do nosso corpo de uma forma diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu a sensação de rejeição, ela vai ter um formato de corpo bem parecido com esse bonequinho aqui. Como vocês podem ver, ele tem um corpinho mais fininho, né? Aquele corpinho que parece cheio de ossinhos, parece que vai quebrar, parece que vai desmontar. E eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas aquela pessoa, normalmente essa pessoa, ela é aquele tipo de pessoa que come uma montanha e não engorda. Sabe aquela que a gente diz assim, você não engorda de ruim? Tende a ser essa pessoa aqui. Ela é uma pessoa que gosta de ficar mais na dela, né? Ela não sente necessidade de contato físico, ela nem gosta de toque. É aquela pessoa que entra no quarto e se isola e parece que viaja, né? Vocês que dão aula também, às vezes, tem aqueles alunos que estão na sala de aula, mas que parece que nem estão ali, estão em outro planeta, entende? Então, essa pessoa que viveu essa sensação de rejeição, ela tende a viajar muito dentro da cabeça dela. Ela é uma pessoa que, para ela parar aqui na Terra, no planeta Terra, ela precisa ter algo que atraia muito a atenção dela. Porque, fora isso, ela se satisfaz com as ideias dela, né? Com os pensamentos dela. Então, ela é essa pessoa. É uma pessoa bastante criativa, é uma pessoa cheia de ideias, é uma pessoa que está o tempo todo tendo ideias, ideias, ideias. Ela tem uma fábrica de ideias na mente dela. Executar não é muito a praia dela, não. Mas ideia ela tem muita, né? Mas isso quando ela está no recurso. Mas quando ela está na dor, ela vai se isolar, ela vai querer estar distante de pessoas, ela não vai querer criar mais, não vai ter mais esse desejo, essa vontade de criar, né, de compartilhar essas ideias. Então, essa pessoa, na dor, ela vai querer se isolar bastante. Não é uma depressão, mas é um isolamento do sintoma de dor de se sentir rejeitada. Quando ela está num ambiente onde as ideias dela não são aceitas, não são respeitadas, né? Onde as pessoas criticam, enfim, ela vai tender a parar de dar as ideias e nem querer estar mais naquele ambiente. Já as pessoas que viveram com mais intensidade essa sensação de abandono, é aquela pessoa que, como vocês podem ver, o corpinho dela é isso aqui, gente, bem fofinho. Não quer dizer que ela é gordinha, tá? Quer dizer só que ela tem aquele corpinho que você tem vontade de abraçar, que você tem vontade de carregar no colo. É aquela pessoa que você olha, parece um bebê grande, né? Ela gosta de abraço, ela gosta de toque, ela gosta de sorrir, ela gosta de falar com as pessoas. É aquela pessoa sensível, aquela pessoa que é alegre, que é comunicativa. Então, se tem alguém aqui na sala que já se identificou com alguma dessas características que eu estou trazendo para vocês, já sabe qual é a sensação que viveu com maior intensidade, né? Ou pelo menos uma das que viveu com maior intensidade. Então, a sensação de abandono é isso. É aquela pessoa que a energia dela tá para dentro aqui do corpo dela. Ela gosta de gente, ela gosta de contato, né? Então, no recurso, quando ela tá ali vivendo dentro do recurso dela, ela tá assim, alegre, feliz, se comunicando, mas quando ela tá na dor, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a se vitimizar, ela vai chorar muito, ela vai ser aquela pessoa que vai querer se isolar, mas simplesmente porque ela não está conseguindo estar com as pessoas, né? Ela vai ficar triste o tempo todo. Então, ela também vai ser aquela pessoa que faz muita coisa, que tem dificuldade de dizer não e que quer agradar todo mundo. Isso também é um sintoma de dor, tá? De quem viveu essa sensação aqui com mais intensidade, certo? Já quem viveu a sensação de manipulação, como vocês podem ver, esse corpinho aqui é aquele corpinho formatinho mais triangular. Você vai ver que a cabeça dela dá um aspecto pontiagudo, né? O tronco é mais largo do que o quadril, então ela tem ali esse formato triângulo invertido, porque ela viveu uma sensação de manipulação com mais intensidade. E essa pessoa é aquela pessoa que gosta de liderar, que ela quer assumir os projetos, que ela quer estar lá, né, à frente, que ela quer arrebanhar todo mundo e trazer todo mundo para cá para ganhar junto com ela, e isso no recurso.
Porém, na dor, ela vai ser vingativa, né? Ela vai ser aquela pessoa que vai querer manipular tudo e todos apenas em função dela, de ganho próprio, né? É uma pessoa que na dor também vai querer usar as outras pessoas para ter algum benefício. Então, e aqui, gente, é uma sensação, né? É um sintoma, melhor dizendo, do teu jeito de funcionar, tá? Aqui ainda não é um sintoma de questões de saúde emocional. Quando há um desequilíbrio nisso tudo aqui, é que vão vir os sintomas, vão vir as consequências disso, que são as problemáticas trazidas pela saúde emocional, certo? Então, essa pessoa, ela vai ter essas características próprias do corpo e do jeito de funcionar, tá? Já a pessoa que viveu a sensação de humilhação, ela tem esse corpo mais quadradinho, como vocês estão vendo nesse bonequinho. O que isso significa? É aquela pessoa bem quadradinha, não sei se vocês conhecem, aquela pessoa que não tem cintura, sabe? Que você olha assim, ela parece um retângulo mesmo, que o formato do rosto é bem quadrado, que o tronco e o quadril se emendam, assim, que você olha e não vê divisão, entendeu? Essa pessoa aqui, ela viveu com maior intensidade essa sensação de humilhação. E o que essa pessoa é? Né? No recurso, ela é uma pessoa extremamente organizada, planejada, tem sempre um plano B, porque nada pode dar errado, né? Ela gosta de tudo ali certinho, de ter método, de ter processo. Porém, na dor, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai entrar ali num processo, né, de autocobrança muito grande, ela vai se sentir culpada, sempre tende a explodir muitas vezes, né, descontar nas pessoas quando ela não está bem, quando ela não está satisfeita. Então, essa pessoa aqui, ela vai ter essas características mais relacionadas ao jeito de funcionar. E a pessoa que viveu a sensação de traição, que tem esse corpinho um pouco mais violão, né? Um pouco mais harmonioso, estilo ampulheta, nas mulheres principalmente, né? Tem essa característica. E o que essa pessoa, como é que essa pessoa vai ser, né? Ela é uma pessoa extremamente gosta de desafios, é uma pessoa extremamente vaidosa, né? Gosta de se preocupar com a aparência, ela tem essa capacidade de executar, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de brilhar, né? Ela gosta de estar no palco, de ser vista, de ser notada no recurso, mas na dor, o que vai acontecer com ela? Ela já vai entrar aí num processo, né, de medo, de tomar decisões, de fazer escolhas, sempre está na dúvida, sempre está insegura, muitas vezes trava, sempre com uma preocupação de se as pessoas estão gostando do que ela está fazendo, querendo ali agradar as outras pessoas, né? Então vai conviver facilmente com ciúmes, vai ser aquela pessoa extremamente ciumenta, de um modo geral, não só com relacionamento afetivo, enfim, essas são características dessas pessoas. Só que, na verdade, todos nós vivemos as 5 sensações, né? Então, nós somos, na verdade, um pouquinho de cada um, mas, em geral, todos nós temos pelo menos 2 ou 3 dessas sensações que vivemos com mais intensidade. E são essas emoções que nós vivemos com mais intensidade que influenciam inconscientemente o nosso jeito de funcionar. E eu não sei se vocês já começaram a se identificar com algumas dessas sensações, mas o fato é que quando eu entendi o meu jeito de funcionar, quais foram as emoções que eu vivi, as emoções que formaram o meu jeito de funcionar, a minha mente, a minha personalidade, eu consegui entender o que tinha me trazido até aqui. Aqui não hoje, né? Mas até o momento em que eu entendi tudo isso e o que eu estava vivendo até aquele momento. Então, os 5 anos, praticamente, que eu vivi de completa tristeza, né? De completo problema, de todos aqueles sintomas que eu trouxe para vocês, eles realmente começaram a se transformar, né? Foi aí que eu voltei, que eu dei a volta por cima, de fato, e comecei a realizar os meus sonhos. E tudo aquilo que era sonho que eu não tinha conseguido realizar lá atrás, hoje eu estou conseguindo realizar. Isso mudou completamente a minha vida. Foi no momento em que eu entendi como eu funcionava, que eu trouxe para o meu consciente todas as emoções que eu vivi e entendi como elas influenciavam as minhas escolhas, as minhas decisões e influenciam o tempo todo, como até hoje está influenciando, que eu pude fazer escolhas mais conscientes.
E agora eu já tenho liberdade geográfica totalmente, né? Estou construindo a minha liberdade financeira para, então, atingir, né, esse objetivo da liberdade de tempo. Até porque liberdade de tempo só vem com liberdade financeira, certo? Então, todo esse processo foi transformador, foi libertador. Foi esse processo de autoconhecimento que me levou ao resultado que eu tenho hoje. Que mesmo estando com sintomas de Covid, consigo estar aqui hoje com vocês, né? Palestrando, falando. Por quê? Porque eu não preciso. Eu já sei o que esse sintoma está querendo falar comigo. Eu já sei qual é a sensação que ele está me trazendo. Olha para isso. Olha para o que está acontecendo. Então, tem uma diferença muito grande você trazer o que está no inconsciente para o consciente. E entender tudo isso vai fazer com que você construa e desenvolva uma saúde emocional, de fato, né, saudável. Não você vivendo, conduzida, influenciada pelas emoções de forma inconsciente, mas você trazer para o teu consciente essas emoções e poder fazer escolhas conscientes de fato. E mesmo quando você fizer escolhas inconscientes, você vai entender o porquê que você fez essas escolhas inconscientes. Ao contrário, né, de antes que eu poderia estar aqui preocupada, ai meu Deus, estou com sintoma, Covid, se for agora, né? A minha irmã, que é da área de saúde, minha irmã farmacêutica, e eu tenho histórico de trombofilia, né? Então ela já me ligou, inclusive hoje, ela falou: olha, você tem que comprar Clexane na farmácia, fazer a profilaxia, não sei o quê. Eu disse: tá, tudo bem, tá bom, eu vou fazer, tal, porque ela tá mandando, né? Porque, enfim, por desencargo de consciência, porque eu, particularmente, não tô nem um pouco preocupada com nada disso, porque eu já sei o que esse Covid veio fazer aqui, então eu sei que ele não vai agravar, eu sei que não vai precisar entrar num estágio de agravamento, porque eu já tenho consciência disso. Vocês entendem qual que é a diferença? Mas quando a gente não tem, a gente entra em pânico. Quando a gente não tem, a gente entra em depressão. Quando a gente não tem, a gente começa a se endividar. A gente começa a tomar decisões influenciadas pela opinião do outro, querendo agradar as outras pessoas, sabe? Eu não vou tomar a decisão do Clexane para agradar ninguém. Eu vou tomar porque, sim, eu tenho consciência do meu problema e, uma vez consciente, é óbvio que a gente tem que tomar os cuidados e as medidas necessárias. Mas dizer que, pânico, medo, não, isso não me atinge mais. Poderia me atingir, mas não me atinge mais. Então, isso só é possível viver com total, né, saúde física, se você tem a tua saúde emocional cuidada. Se você olha para a tua saúde emocional, se você se conhece, se você entende o que te trouxe até aqui, né, e por que você fez as tuas escolhas. E poder fazer escolhas mais conscientes, certo? Então, estamos chegando aqui ao final do nosso encontro e eu quero deixar para vocês, né, uma pergunta para vocês refletirem. Não precisam me responder agora, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho. Se vocês tivessem que dar uma nota hoje para a sua saúde emocional, qual seria essa nota que vocês dariam? Se vocês pudessem olhar para aquele pilar do adulto saudável, emocionalmente saudável, porque a nossa vida, as escolhas que nós fazemos na nossa vida, de estarmos bem financeiramente, né? De estarmos bem emocionalmente, com nossos relacionamentos afetivos, com amigos, com pais, com filhos, de estarmos bem com a nossa saúde física, tem a ver com a nossa saúde emocional, porque são as escolhas que nós fazemos. E aí eu pergunto para vocês, qual seria a nota que vocês dariam? Será que vocês identificaram algum daqueles pontos ali, de repente, ainda que seja muito vagamente, né? Aqui em vocês? Sim ou não? Fiquem para vocês, por enquanto, essa resposta, né? Eu quero deixar uma frase para vocês refletirem, uma frase que tem guiado a minha vida desde então. Essa frase é uma frase do Guilherme Guesch, que é um dos nossos inspiradores para estarmos aqui, que nos trouxe todo esse conhecimento. E essa frase dele é: você é quem você precisa ser. Quando nós nos conhecemos, somente quando nós nos conhecemos, nós podemos ser de fato quem nós precisamos ser. O autoconhecimento nos liberta, porque nos permite sermos quem nós precisamos ser, de fato, plenamente, né? E agora eu quero abrir aqui para vocês fazerem perguntas, né? Eu quero que vocês tragam aí, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão ter muito prazer em ajudar, em responder vocês. Não sei se já tem alguma coisa aqui no chat,
Não, ainda não. Que bom. Mas quero ouvir vocês. Então, quem quer começar a fazer as perguntas? Alguém tem pergunta para fazer? Obrigada, Alessandra. A Alessandra está comentando aqui, excelente, muito bom. Gratidão pelo feedback, fico feliz. Mas e as perguntas? Quero ouvir as perguntas. Obrigada, Ligiane. Gratidão. Não tem perguntas? Vocês não têm ou estão tímidos? O professor não tem timidez, gente. Pelo amor de Deus, estamos... Ah, gente, abriu. Muito bom, Gene. Vamos lá. Rosa, existe a possibilidade de você se encontrar ou ter se identificado em mais de uma dessas sensações, né, desses elementos aí, característicos que você nos trouxe? Ah, legal, ótima pergunta, gente. Sim, existe, não só existe, como de fato é muito provável que todo mundo aqui tenha se identificado com pelo menos duas dessas sensações, mas tem pessoas que dizem, eu me identifiquei com todas, né? E de fato, nós todos passamos pelas 5 fases e vivemos todas essas sensações. Então, temos um pouco sim de cada uma delas, porém, normalmente 2 ou 3 delas com mais intensidade. São essas que vivemos com mais intensidade que nos controlam, né? Vamos dizer, se é que podemos dizer assim, mas vamos chamar de formatação, de configuração. Foram essas que configuraram a nossa mente, todas essas sensações, porém, 2 ou 3 delas controlam na maior parte do tempo as nossas decisões, as nossas escolhas, e são essas que vivemos com mais intensidade. Respondi a tua pergunta? Obrigada. Gratidão também pela pergunta. Mais alguém quer perguntar? Gente, eu tenho um presente para vocês aqui hoje ainda, viu? Já adiantando, daqui a pouco eu vou dizer qual é, mas quero, antes de mais nada, ouvir as perguntas de vocês e responder. Olha, eu como professora, quando o aluno não pergunta, vocês também são professores e sabem disso, né? De 2 horas, entenderam tudo ou não entenderam nada? De que lado vocês estão? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Quero saber, gente. Me contem então aí no chat. Quem tiver tímido, o professor não é tímido, mas né, vai que de repente está tímido aqui. Fala aí para mim no chat. Você tem alguma pergunta ou não tem? Querem saber logo qual é o presente? Eu vou achar que vocês entenderam tudo e vou ficar feliz da vida, né? Mas vou ficar muito feliz de poder responder as perguntas também. Olha, como vocês não estão perguntando, eu vou fazer aqui uma proposta para vocês, antes de falar do presente, tá? Se alguém quiser, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu falei que são 6 partes do nosso corpo que foram moldadas por essas emoções, por essas sensações. Ninguém perguntou quais são as partes, mas eu vou falar aqui para vocês. O formato da nossa cabeça, o formato dos nossos olhos, o formato, tá? O formato dos nossos lábios, da nossa boca, do nosso tronco, do nosso quadril e das nossas pernas não são genéticos, ok? Então, assim, nossa cor, tipo de cabelo, cor de pele, cor dos olhos, sim, é genético. Porém, o formato, não. Ele foi totalmente moldado por essas sensações. E aí, eu quero desafiar um de vocês, quem quiser, né? Eu consigo olhar para vocês e dizer exatamente como vocês funcionam, olhando para o formato do corpo de vocês. E eu quero desafiar alguém, quem quiser, abrir a câmera, mostrar o rosto aqui. E não se preocupem que eu não vou falar coisas que mesmo que eu veja, mas que possam ser comprometedoras, mas vou falar as coisas legais, tá certo? Quem quiser abrir o microfone aqui, abre o microfone, não, a câmera e o microfone também, né? Porque eu vou dizer, vou fazer uma mini análise rapidamente para vocês entenderem como é que isso funciona na prática, tá? E aí, alguém quer vir? Alguém quer abrir a câmera para passar por essa mini análise, para ganhar de presente essa mini análise aqui agora? Só pelo rosto, Gene. Olha, já vi que a gente gosta de desafio. Ah, já vi.
Um monte de gente abrindo câmera aí. Eu quero saber agora quem é que vem primeiro. Eu vou fazer isso com uma pessoa aqui agora. Quem fazendo? Isabel. Ah, Isabel, legal. Muito bom, muito bom. Olha que a gente se conhece, viu, Rosa? Se você falar Exato. alguma coisa que não é, a gente vai saber. Ah, legal. Olha só. Muito bom, muito bom. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Isabel, vou colocar você aqui na minha tela. Ai, que delícia. Isabel, eu tô te vendo aqui. E eu vou falar aqui algumas coisas. Não vai ser nada comprometedor aqui, fica tranquila, tá? Sei que você veio, mas no fundo você tá. Vou corro daqui logo, né? Antes que ela fale alguma coisa. Tranquilo. Uma parte de você tá aqui, doida para saber, mas a outra parte tá, ai meu Deus, se ela falar alguma coisa. Mas não, vamos lá. Isabel, eu vou falar um pouquinho sobre você, depois eu vou te dizer quais foram as sensações que você viveu, tá? Vou só te pedir uma gentileza. Afasta um pouquinho só mais o teu rosto. Pronto, maravilha, muito bom, muito bom, muito bom. Isabel, você é aquela pessoa que tem uma capacidade de sentir, de se conectar com pessoas muito grande. Você é aquela pessoa que é espontânea, que é intensa naquilo que você faz. Você, quando está alegre, você é muito alegre. Mas quando você está triste, você fica muito triste. Se você recebe uma notícia, no mesmo dia você pode sair da extrema felicidade para a depressão profunda, forma de dizer, né? Basta receber uma notícia, certo? Você é aquela pessoa que é amiga, que é dada, que ajuda todo mundo, que quer fazer tudo para todo mundo, mas tem uma tendência muito grande de assumir um monte de coisas que não são de sua responsabilidade. E com isso, muitas vezes, acaba carregando um peso muito grande, um peso que não é seu, mas que você acaba trazendo para você. Faz sentido isso? Faz, Exato, né? Tem muito a ver comigo, realmente, né? Eu gosto de estar, assim, gosto de me comunicar, de conhecer pessoas, fazer novas amizades, assim, tudo que eu sei eu procuro dividir, socializar com os meus amigos, com os meus colegas, né? As meninas que estão, assim, no dia a dia comigo, sabe como, estou precisando disso, você sabe daquilo. Então, assim, sempre estou ajudando, correndo atrás, né? Para nem que eu fique sobrecarregada. Exato, né? Agora mesmo eu estava aqui, atenta na sua fala, mas respondendo mensagens dos alunos pelo WhatsApp. Olha então, aí, tá vendo? Assim, né? Eles, professora, eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer aquilo. Assim, preocupada, né? Como é que eu vou ajudá-los a sair de uma situação que eles estão vivenciando agora, né? Mas, assim, me identifiquei muito com a sua fala, quando mencionaste a questão, né, das doenças que a gente acaba adquirindo para o nosso corpo, e aí pensando coisas do passado, né? Passado, assim, um tempo realmente bem mais, né, anterior, e um tempo passado de 5 anos, 3 anos, né? Como era a minha vida, a minha dinâmica, e de fato o que o meu corpo está me sinalizando hoje. Né? Exato. Que legal, Isabel, que delícia ouvir tudo isso, né? E que bom que você conseguiu se perceber aí nesse processo. E eu vou dizer mais, viu, para você. Você tem uma tendência muito grande de ajudar todo mundo e se colocar em último lugar quando se coloca em algum lugar. Exato. Também tem esse pequeno detalhe, né? Quase um defeito da minha pessoa, né? Os outros em primeiro e aí eu vou ficando, né? Tudo que é meu eu acabo deixando para depois, de fato, né? Isso se deve exatamente ao fato de você ter vivido, uma das sensações que você viveu com grande intensidade foi a sensação de abandono, tá? Essa é uma sensação que você viveu lá na tua primeira infância. Talvez você não tenha, obviamente, você não tem lembrança, não tem recordação, né? E isso marcou o teu inconsciente. Ao longo da tua vida você viveu experiências também que reforçaram essa dor, né? Que reforçaram essa sensação e que te fizeram ou que te fazem fazer essas escolhas, que na verdade é pelo medo de abandonar, que esse é um medo muito intenso que você tem,
e o de ser abandonada. Mas não só esse, tá? Tem também sensação de humilhação e tem sensação de traição, mais intensidade aí em você, além dessa que eu falei, certo? Faz sentido para você? Você se identifica com isso? Sim, um pouco de cada coisa, realmente, né? Experiências, né, vivenciadas ao longo da vida, né? Algumas, principalmente na adolescência, né? A questão da humilhação, né? Por ser uma pessoa negra, uma mulher negra, né? Então, assim, a gente carrega muito estereótipo, né? De ser de uma classe social um pouco mais baixa, né? Assim, hoje eu estou num nível bem mais elevado, mas, assim, foram situações que foram marcando a minha vida, né? Até onde eu cheguei, até o momento em que eu estou, e que, às vezes, eu também me deparo, mesmo, né, dentro da academia, como professora universitária, coordenadora de curso, situações, assim, que acabam me trazendo esse sentimento, né, de humilhação, esse sentimento de não reconhecimento pela minha formação, pela minha história, pelas minhas conquistas, né? Como assim, eu tenho, às vezes até eu comento, eu tenho aquela sensação de que eu sempre tenho que estar provando que eu sou competente, que eu faço jus, né, ao lugar, ao espaço que eu ocupo. É um sentimento que eu sempre tenho comigo, né? Eu sempre tenho que provar que sou boa, né? Que eu tenho mérito no espaço, nos espaços que eu conquisto, né? É verdade. Olha, então, justamente por conta dessas emoções que você viveu, dessa história, né, que reforçou essas emoções. É isso que faz com que você acabe sentindo essa necessidade. A questão não é o sentir essa necessidade, é como você lida quando sente essa necessidade. E é isso que muitas vezes faz você se sobrecarregar, né, que faz você não saber dizer não, muitas vezes assumir responsabilidades que não são suas. Só que ao longo da vida, isso vai te levando a uma condição de doença emocional que vai reverberar na tua saúde física, se já não está reverberando, né? Então, esses são detalhes que a gente olha através de um processo como esse, que é bastante assertivo e bastante determinista, sim, né? Mas também bastante assertivo, mas que a gente consegue tirar desse inconsciente, trazer para o consciente todas essas emoções. A gente não tem como apagar a tua história, mas a gente tem como te ajudar, por exemplo, a lidar, entender essa necessidade de onde vem, mas não sobrecarregar você mesma com essa necessidade de aprovação, que está ligada a uma dependência emocional. Entende? Uhum. Lembra da dependência emocional que eu falei na palestra? Sim. Vem daí. Vem desse processo. Pois está bem, obrigada. Isabel, eu que agradeço por você ter se disponibilizado para vir aqui, né? Se permitido estar aqui e que eu pudesse te ajudar nesse momento. Fico muito feliz. Que espero que tudo isso já tenha despertado em você, né? Não só em você, mas em todos que estão aqui. Karina, tô vendo que você colocou aqui, vai precisar sair, mas vamos mandar aí o link para você ganhar o presente, tá? Então, depois eu vou falar com o Juscelino e você se inscreve lá para você poder ganhar o presente que a gente vai dar aqui, tá bom? Então, gratidão, Isabel, mais uma vez. Obrigada. E assim, olha, gente, de verdade, isso aqui tudo é um processo de autoconhecimento, uma jornada, mas ele é realmente incrível, né? É realmente transformador, é realmente libertador. E eu trouxe, né, aqui a Isabela, quer dizer, ela se permitiu estar aqui para que a gente pudesse ver realmente tudo isso na prática e como é que nós podemos ajudar vocês, né? Como eu falei, eu tenho um presente, nosso tempo já está bem avançado, eu não quero, sei que algumas pessoas já têm compromissos, inclusive, e eu não quero que vocês percam o presente, eu vou já dizer para vocês qual é o presente que eu tenho para vocês aqui hoje, né? Assim como eu pude já ajudar a Isabel a ter uma noção, Isabel, tá valendo para você esse presente também, tá?
E para todo mundo que estiver assistindo gravado, porque algumas pessoas não puderam estar, e nós vamos disponibilizar essa gravação para que todos possam assistir. Então, esse é o presente. Eu tenho um presente para vocês. E cada um de vocês vai ganhar de presente uma avaliação da saúde emocional de vocês e mais uma mini análise como essa, onde a gente vai poder conversar numa sessão privada. E aí, agora já vai ser um pouco diferente, né? Vou estar a sós aqui com vocês, para que a gente consiga conversar um pouco mais sobre essas questões da saúde emocional. Vamos ter um pouco mais de tempo também, né, para cada um, para que a gente consiga ajudar vocês a melhorar, a olhar de uma forma com mais atenção, né, para essa saúde emocional e entender como a saúde emocional de vocês ou como essas emoções estão afetando o dia a dia de vocês e trazer mais leveza, trazer mais alegria, né, trazer mais saúde mesmo para a vida, para o corpo e para as emoções de vocês através dessa avaliação de saúde emocional e uma mini análise como essa que eu fiz aqui com a Isabel. Todo mundo vai ganhar de presente, tá bom? Foi bom, Isabel, passar pelo processo aqui? Foi bom, né? Interessante, porque geralmente a gente tem receio de se expor, né? Principalmente numa análise assim como essa, em que a gente vão ser reveladas, né? Algumas coisas a respeito da nossa intimidade, né? Então, assim, muito interessante essa sensação, né? Assim, de estar pensando, nossa, ela vai falar de mim, o que os outros vão pensar? Isso é uma preocupação que a gente carrega também, né? Mas foi gostoso, gostei da fala, do resultado. Que legal, que bom, que bom. E todo mundo vai poder viver essa experiência nessa avaliação. A Benilde, que é da minha equipe, colocou aqui no chat um link. Vocês podem clicar nesse link e eu vou mandar também para vocês no WhatsApp, caso alguém tenha dificuldade, tá? E vocês podem clicar nesse link para se inscreverem para ganhar essa avaliação. Joia? Então, esse é um presente que eu estou deixando para vocês, por terem estado aqui, por terem me recebido com tanto carinho, né? Por terem, enfim, trazido essa energia, essa alegria de vocês. E realmente é uma forma de retribuir para vocês todo esse carinho, tá? E eu vou deixar para vocês aqui também as minhas redes sociais, para quem quiser. O meu contato WhatsApp todos vocês já têm, mas tem o meu Instagram, tem o meu canal no YouTube. Vocês vão poder me acompanhar lá também nessas redes sociais. No mais, quero agradecer a todos, né? Aqui em especial a Lidiane, que está representando o Juscelino como vice-diretora, mas a cada um de vocês que abriu esse espaço, esse tempo na agenda, especialmente porque eu sei que esse tempo e esse espaço veio como um espaço onde vocês puderam olhar para vocês também, né? Se permitir esse olhar para a saúde emocional de vocês. E realmente foi muito gratificante poder trazer todo esse conhecimento. Gratidão. Mais uma vez, Lani, já falei desde o início, quando você não tinha chegado ainda, que você foi o canal, né? Foi um instrumento para me trazer aqui. Gratidão a todos. E vamos nos ver aqui na mentoria. Espero ver vocês todos aqui na mentoria, né? Na avaliação de saúde emocional que eu dei de presente para vocês. Tá joia? Então, estamos finalizando aqui, né? Se vocês quiserem depois falar comigo no WhatsApp, você já tem meu número, estarei à disposição. E cliquem no link. Benilde, coloca só mais uma vez, que já subiu aí, coloca esse link mais uma vez para o pessoal poder clicar e se inscrever. Maravilha. Meus amores, muito obrigada. Uma ótima noite para vocês, um bom descanso, fiquem com Deus. E nos vemos na avaliação de saúde emocional. Até breve. Beijo, Rosa. Obrigada por vir. Foi um prazer tê-la aqui conosco, viu? Perdoe, a gente fez você passar o que a gente vive passando como professora. Às vezes a gente está dando aula aqui, online, e os alunos não respondem, não abrem a câmera, e a gente sofre, meu Deus, cadê esses meninos? Mas aqui quando a gente está bem aperreado, que a gente está na última semana antes de iniciar as aulas, então é muita tensão. Então eu acredito que todos os colegas estavam aqui, como eu, aperreados, tendo que dar conta de várias atividades ao mesmo tempo e ainda estar com você.
Viu? Eu imagino, mas agradeço ainda assim. E olha, tá gravada, né? Quem quiser rever depois, vou colocar no YouTube, pode botar no modo acelerado e reassistir também, se desejar, tá? Não tem problema. No momento que estiverem mais calmos, mais tranquilos, cada um no seu momento, vai poder aproveitar ainda, desfrutar desse conteúdo e ainda terem a avaliação, né? Com esse encontro aqui comigo, tá bom? Gratidão, Lu. Pois É beijo. um prazer te conhecer. Tá. Beijo. Ale, tô te esperando em outra reunião. Tchau. Tchau, tchau.